Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu vim fazer a atualização de dois projetos de leitura. Aqueles dois projetos que eu faço juntos quando tem obras em comum. 100 livros essenciais da literatura mundial, relação da revista Bravo, e os 100 melhores livros de todos os tempos, relação da revista Bula. Vou deixar aqui embaixo os posts dos projetos onde tem a relação dos 100 livros para cada um, considerando tudo que eu já li. Eu estou marcando, né, nos dois posts que eu já li, já tenho, mas não li, e o que eu ainda não li, com link para resenhas em post ou em vídeo, e também os outros vídeos de atualização desse projeto, outros vídeos como este, certo? Então quando eu tenho livros em comum nos dois projetos eu faço um vídeo só. Quando os livros são separados, cada um para um projeto, eu faço vídeos à parte, tá? Olhando lá nos posts vocês vão entender bem o que eu tô falando, que assim eu acho que fica um pouco confuso. Vamos aos livros. Eu tenho 4 livros para comentar. Primeiro, On the Road, Pé na Estrada, do Jack Kerouac. É aquele livro famoso, marco da geração Beat. Geração Beat, depois do período entre guerras, é muito parecida com a geração perdida, hein? Então percebam que, após uma guerra de impacto mundial, como a primeira e a segunda, é muito comum essa sensação de vazio. Onde eu estou, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer agora, quais são os propósitos, quais são as perspectivas, como vai ficar o mundo. E essa sensação de nada, de perda de referências, faz com que as pessoas assim queiram andar por aí, ganhar o mundo, conhecer, ver, enfim. É uma busca pelo prazer, porque o momento anterior também foi de muita dor, de muita perda, né? Tem essa perspectiva também a considerar. Então o que que as pessoas fazem? Geração Beat, geração perdida. Elas bebem. Elas ficam sem propósito, bebem. No caso da geração Beat é pé na estrada, né? E tem um paralelo para este livro aqui, que é o que Robert Frank fez na fotografia. Inclusive, se você é de São Paulo, eu acho que ainda está em cartaz, lá no Instituto Moreira Salles, da Paulista, uma exposição com as fotografias do Robert Frank, as fotografias do livro Os Americanos. Nesse livro, Os Americanos, ele faz o que o Jack Kerouac fez aqui, que é sair pelos Estados Unidos, Rota 66, e cruzando os estados todos e vendo como as pessoas vivem. E o Robert Frank fotografou. Então ele pega assim momentos bem peculiares, cotidianos, daquele período da cultura americana, se eu não me engano, década de 50, hein? O Robert Frank. E Jack Kerouac fez o prefácio do livro do Robert Frank, um livro com fotografias, que mostra a cultura americana, detalhes. Então assim, a gente tem aí um paralelo na fotografia para o que acontece aqui. Ele é autobiográfico, né? O próprio Jack Kerouac passou por essa situação, ele e um amigo pé na estrada, sexo, drogas, rock and roll, talvez um pouco de rock and roll, mas é mais sexo, drogas e como as pessoas vivem, experiências de estrada, né? Não é todo mundo que gosta desse livro não, mas ele marcou muito uma época, a gente já viu muita literatura e filme com base nisso aqui, hein? É um estado de alma que não é raro, né? Se a gente pensar em O Lobo da Steppe, se a gente pensar no Grande Gatsby, se a gente pensar em O Sol Também Se Levanta, se a gente pensar em Paris é uma Festa, a gente vê algo muito parecido com o que há aqui. E também Trópico de Câncer, do Henry Miller, né? São situações de pessoas que querem viver no limite do prazer, perda de referência, bebidas, é o prazer pelo prazer, porque o resto tá uma droga. Mais ou menos isso. E aqui é mais uma questão também de conhecer, de uma busca, né? Que quem já me acompanha já sabe que para mim uma busca é sempre uma busca de identidade em alguma medida, que seja pelo sexo, que seja, sei lá, para qualquer outra coisa, qualquer outro vício. As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. Aqui também é uma realidade americana, só que da segunda metade do século XIX. Aqui o Huck, ele vive com um pai bêbado, alcoólatra, que bate nele os dias, são só os dois, ele é adolescente aqui. E tem uma senhora que está interessada em adotá-lo, mas é uma senhora carola, ele não quer viver com ela, mas também não se agrada da maneira como vive com o pai. Ele simula a sua morte, né?
ele finge, ele mata lá um porco e simula que foi devorado por, sei lá, crocodilo, por bicho e tal, e que caiu no Mississippi, né? A gente tem o Mississippi aqui como cenário, o rio Mississippi. E aí ele foge, ele pega uma canoa e vai para uma ilha, e dá um tempo até as coisas se acalmarem. Nesta ilha, ele encontra um escravo fugido, que é o escravo da senhora que queria adotá-lo, é o Jim. Aí por meio do Jim, que fugiu depois dele, ele acaba sabendo o que aconteceu. Então o pai dele também sumiu, aí há suspeita de que o pai o matou, né? É o bafafá que há depois da fuga dele. E ele e o Jim percorrem lá o Mississippi e fogem, né? Ele não entrega o Jim. O que é importante nesse livro é a relação dele com o Jim, a percepção dele sobre o tratamento do negro. Ele, um garoto adolescente, ele tem mais humanidade em relação ao negro do que o resto da sociedade, né? Ele se envolve em várias aventuras, ele não entrega o Jim, eles vão pelo Mississippi ganhando o mundo, ele na tentativa de ajudar o Jim a subir, né, a cruzar a fronteira do norte, porque o sul dos Estados Unidos é escravagista e o norte não, né? A gente lembra da Guerra de Secessão, o norte queria a abolição da escravatura e o sul não. A gente está num período ainda que não ocorreu, mas o norte já era abolicionista, não porque fosse bonzinho, né? Porque ele tinha interesses econômicos na libertação dos escravos. E o Jim tinha a esperança de cruzar, sair do sul e ir para o norte para ser livre. E o Huckleberry o ajuda. E aqui a gente tem as aventuras de um garoto, um adolescente muito esperto, ele se veste de mulher, são várias aventuras, mas o que é essencial aqui é essa percepção do Huck em relação ao Jim, posicionamento e percepção, sensibilidade que os adultos não tiveram. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu já comentei aqui em outros vídeos que eu não sou muito fã dos enredos da Jane Austen. Ela escreve muito bem, ela pontua as sutilezas cotidianas das relações, dos interesses, dos hábitos, das convenções casadoiras, as convenções matrimonialescas da Inglaterra da primeira metade do século XIX. Só que não são enredos que me agradam. Eu reli, né, este livro, eu já li também Persuasão, e parece que é a tônica dela porque é a realidade com a qual ela estava acostumada. Ela não tinha outro contexto para representar em suas obras. Ela representa muito bem o que representa, né? Aqui a gente tem a história da Elizabeth, que a princípio parece ser uma história secundária, porque a irmã dela se enamora de um outro vizinho, e o amigo do vizinho, o Sr. Darcy, que acaba fumando par com a Elizabeth, e ele é muito antipático, ele fala que a Elizabeth nem é tão bonita assim. Então a gente tem um casal ali que a princípio parece ser o primeiro plano da narrativa, mas não. O primeiro plano é a Elizabeth e o Darcy. Ele orgulhoso, ela o rejeita por esse orgulho, mas ele vai se apaixonando por ela, e no livro todo, essa narrativa toda, é para mostrar o caráter dele que vai se revelando aos poucos e a mudança de percepção dela em relação a ele. Então é isso, aí é que a gente tem as convenções casadoiras da época, a mãe dela com 5 filhas para casar, as relações, os interesses, né, por trás disso tudo, os interesses econômicos e sociais, enfim. É isso, eu não gosto muito desse enredo. Eu sei que a Jane Austen é muito reverenciada, mas eu a reverencio como escritora. Ela escreve bem tudo, mas eu não gosto dos enredos. O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Aqui a gente também tem mais uma história americana, hein? 3 histórias americanas. E essas 3 histórias americanas tem um pouco da cultura norte-americana aqui, né? Ajuda a gente a entender os Estados Unidos. Ali a questão da escravidão, Huckleberry Finn. No outro, a questão do pós-guerra. E aqui, pós-segunda guerra, porque aqui é pós-primeira guerra, os Estados Unidos enriquecendo, um país próspero. E aqui a gente está na era do jazz, década de 20, período da lei seca, e o Gatsby é um ricaço que dá festas e tal. E quem conta essa história é o Nick Carey, amigo dele e primo distante da Daisy. Daisy é amante do Jay Gatsby.
dá festas e festas, mas a gente descobre depois que ele enriqueceu, ele dá festa para atrair a Daisy, porque ele é apaixonado desde sempre. Eles têm um caso e tal, mas o Jay Gatsby, um self-made man, ele representa, de certa forma, um herói americano, um mito americano, né? Primeiro que é o Nick contando a história dele, então ó, tem toda uma perspectiva mítica ali envolvida, histórias que eu ouvi falar, tal, o cara dá muitas festas, é um self-made man. Depois, por trás deste mito, tem um homem romântico, fora do lugar, ele é totalmente fora do lugar, ele está num contexto que não é o dele, não só por questões sociais, mas é questão de perfil também. Porque a Daisy tem um caso com ele, mas não se apaixona por ele, ele é um romântico que não tem interlocução. Tem um fim triste e é um livro muito bom pra gente entender a história americana. Eu fiz um vídeo sobre esse livro, vou deixar aqui. Quem quiser saber mais detalhes, só dá uma olhadinha lá, certo? Então são essas as minhas atualizações, 4 leituras, 3 sobre a história americana, romance americano, e 1 sobre a realidade britânica do começo do século XIX. Aqui, começo do século XX. Aqui, segunda metade do século XIX, aqui, primeira metade do século XIX, aqui, meados do século XX. Então é isso, se você já leu algum desses livros, deixe aqui os comentários, vamos interagir, peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook, que do mundo, certo? Muito obrigada, beijos.